Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema do direito de heranças que muita gente nem para pensar. O que é que acontece depois que os bens já foram divididos e cada um, teoricamente, seguiu sua vida? Pois é, a primeira coisa que vem à cabeça é, claro que sim, né? Cada um pegou o seu, fim de papo. Só que o direito mostra que a história nem sempre termina aí. Na verdade, às vezes é aí que um novo capítulo começa. E é super importante a gente lembrar disso. Por trás de cada artigo de lei, de cada termo jurídico, tem gente de verdade. São famílias, com suas histórias. E essas regras impactam a vida delas de um jeito muito real. Ok, então vamos começar do começo. O que a lei diz sobre aquele momento logo depois que a partilha foi feita e o juiz bateu o martelo? Então, o que esse artigo diz na prática? Ele basicamente coloca um ponto final na história. A partir do momento em que a partilha é julgada, está decidido. O apartamento que ficou para uma pessoa é só dela. O carro que foi para outra é só da outra. Cada um com o seu. Parece que não tem mais o que discutir, né? É o fim da linha. Mas e se um desses bens, que agora tem um dono certinho, de repente é tirado dessa pessoa? E pior, por um motivo que já existia bem antes da herança ser dividida. É aí que o jogo vira. E é exatamente aqui que entra o artigo 2024. Ele cria uma espécie de rede de segurança, uma obrigação de todo mundo ajudar todo mundo. Mas, para entender isso, a gente precisa saber o que diabo significa evicção. Evicção é um nome complicado para uma situação bem específica. Imagina assim, alguém perde um bem, tipo uma casa, porque uma outra pessoa aparece do nada e prova na justiça que já era a verdadeira dona daquela casa antes mesmo do falecido morrer. Ou seja, o bem nem deveria estar na herança para começo de conversa. Para ficar bem claro, vamos desenhar o cenário. Um herdeiro recebe uma casa na partilha, tudo certinho no papel. Meses depois, aparece um terceiro com um contrato antigo e prova que a casa, na verdade, era dele. A justiça dá a razão para ele e pronto. O herdeiro perde a casa que achava que era sua. Pensa na injustiça disso. E aí, como é que a lei resolve essa baita injustiça? É aqui que entra a tal da garantia mútua. É um mecanismo que faz com que todos os herdeiros sejam responsáveis juntos. O melhor jeito de visualizar isso é pensar numa apólice de seguro. É como se, ao aceitar a herança, todos os herdeiros assinassem um seguro entre si. Se um deles tiver o azar de perder um bem por evicção, os outros entram em cena para cobrir o prejuízo. E como funciona essa compensação? O artigo 2026 explica direitinho. O herdeiro que ficou no prejuízo tem que ser indenizado pelos outros. E o valor que cada um paga não é igual, não. É proporcional à parte que cada um recebeu. Ou seja, quem herdou mais, ajuda com mais. Faz sentido, né? Olha, esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. Imagina que o círculo inteiro é o valor do bem que foi perdido. Cada fatia colorida é a parte que um dos outros herdeiros precisa pagar para ajudar a cobrir aquele buraco. E veja que as fatias têm tamanhos diferentes, mostrando exatamente essa ideia da proporção. Mas a lei pensou em mais um detalhe. E se um dos herdeiros que tem que pagar estiver quebrado, sem um tostão? Ele fica de fora? Não. A parte que seria dele é dividida entre os outros que têm condições de pagar. O objetivo final é um só: garantir que a pessoa que perdeu o bem seja compensada 100%. Agora, essa pólice de seguro entre os herdeiros não é a prova de tudo. Existem algumas situações em que ela não vale. E tem casos ainda mais sérios, em que a partilha inteira pode ir por água abaixo. Pois é, o artigo 2025 traz as exceções à regra. Por exemplo, a garantia não vale se todo mundo combinou antes, por escrito, que abriria mão dela. Também não se aplica se o herdeiro perdeu o bem por culpa própria, ou se o problema que causou a perda aconteceu depois da partilha. Essa proteção é contra problemas do passado, não do futuro. Agora vamos para o cenário mais drástico. E se a partilha toda foi feita com base num erro, ou alguém foi forçado a aceitar, ou teve alguma outra falha grave? Aí, a solução não é só consertar uma parte. A lei permite anular a divisão inteira e começar tudo de novo, do jeito certo. Só que aqui tem um detalhe importantíssimo, na verdade. Esse direito de anular tudo não dura para sempre. E a lei é bem clara quanto a isso, viu? O prazo para entrar na justiça e pedir essa anulação acaba em 1 ano. Apenas 1 ano. Ou seja, é um prazo super curto e que, se passar, já era. Certo, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Na prática, o que um herdeiro precisa saber sobre tudo isso? Resumindo a ópera, a partilha define o que é de cada um.
ponto. Mas existe uma garantia entre todos para proteger contra perdas por problemas antigos. Todo mundo ajuda, proporcionalmente. Só que essa garantia tem exceções e, para problemas graves na divisão toda, a janela para reclamar é curtíssima, só 1 ano. No fim das contas, o que a gente percebe é que a lei tenta andar numa corda bamba. De um lado, ela quer que a partilha seja definitiva, para dar segurança a todo mundo, mas do outro lado, ela não quer deixar ninguém ser injustiçado por problemas que estavam escondidos no meio da herança. É uma busca por equilíbrio. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Essa rede de segurança toda, com garantia, exceção, prazo para anular, será que ela realmente deixa o processo mais justo? Ou será que só adiciona mais complicação ao momento da vida que já é tão delicado por si só? É algo para a gente pensar.